Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui com vocês mais uma vez, Diácono Adailton Ferreira da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo de Formosa, Goiás. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estarmos estudando juntos e aprendendo juntos da Sua Palavra. Quero agradecer também a nossa pastora Loide Ramos pela oportunidade que é dada aos obreiros desse ministério, ao pastor Gideon Júnior pelo esse projeto maravilhoso que Deus tem colocado em seu coração. E também ao meu amado pastor Arnaud Barbosa pela confiança em mim depositada. Amados, nos últimos 3 áudios estamos falando das leis gerais que foi dada ao povo de Israel por Deus através de Moisés. Tivemos aí leis falando acerca de divórcio, de escravos, de ladrões, leis falando acerca de todas as formas e todos os direitos de homens e mulheres, leis que serviam para organizar a congregação do Senhor, organizar o povo de Deus, leis que dariam também direitos e deveres ao povo do Senhor. Nos nossos dias também funciona da mesma forma, amados. Temos leis que nos dão direitos, mas também nos dão deveres, obrigações para que possamos cumprir, para que possamos andar de acordo com aquilo que as leis determinam, né? Então, a palavra de Deus, ela é uma lei que nos dá direito, se assim cumprirmos a sua determinação, nos dá direito a morarmos nas mansões celestiais, nos dá direito a estarmos com o Senhor. Por isso, essas leis que aqui estão são tão importantes tanto para o povo na época lá durante o cativeiro babilônico, depois da sua libertação, durante a caminhada no deserto, até depois que alcançam a terra prometida, eles receberam essas leis para que pudessem se organizar entre si, né? Da mesma forma, nós precisamos dessas leis, das leis que existem hoje, que regem o nosso país e que regem até mesmo o mundo, para que possamos também ter organização, né? Para que possamos ser pessoas organizadas, pessoas com direitos e deveres. Então, se infringirmos a lei, nós arcaremos com as consequências cabíveis dentro dela. E para finalizarmos o capítulo 24, irmãos, vamos estar falando agora a partir do versículo 16, onde o Senhor ele deixa claro aqui algo que é muito interessante, que a gente precisa estar atento, em que o Senhor nos deixa claro que o pai, ele não vai ser castigado, não vai ser cobrado pelos erros dos filhos, né? Ou seja, nem os filhos pelos pais, e cada um arcará com a consequência do seu dano, do seu erro. Ou seja, o Senhor está deixando claro aqui que o pai não morre pelo filho, nem o filho pelo pai, cada um morre pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio erro, pela sua própria desobediência, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa lei aqui, ela vai deixar bem clara para a gente que pai, ele não salva o filho, nem o filho o pai, cada um tem a sua obrigação para conseguir a sua salvação, para conseguir, assim, herdar as mansões celestiais, né? Então, assim como cada um paga pelo seu erro, cada um também conquista o direito à herança celeste. O versículo 17 diz também que não deve se perverter o direito do estrangeiro e do órfão, e nem tomará penhor a roupa da viúva. Veja que o Senhor ele continua aqui dando leis que protegem tanto órfãos, viúvas e estrangeiros. Por quê, irmão? Porque essas pessoas elas tinham assim uma necessidade maior de cuidados, né? O órfão porque não tinha pais, não tinha quem cuidasse deles. A viúva porque às vezes os filhos já tinham as suas próprias famílias, já tinham formado outras famílias, melhor dizendo, né? E ela havia perdido seu marido e estava só agora. Precisava de cuidado, precisava de uma atenção maior do povo de Deus, dos homens, né, que eram responsáveis ali pela congregação, pelo arraial. E os estrangeiros porque estão em uma nação longínqua, em uma terra que não é a sua e que precisa obedecer às leis, que precisam também andar de acordo com aquilo que Deus determina. Então, assim, essas 3 classes de pessoas, órfãos, viúvas e estrangeiros, eles recebem a atenção toda especial do Senhor através das leis que Ele havia promulgado, havia aqui determinado para o povo, né? Então, nos dias de hoje, a gente precisa também ter essa noção que tanto órfão quanto viúva e estrangeiros precisam também de uma atenção maior da nossa parte, de um cuidado especial da nossa parte como membros do corpo de Cristo.
né? Não podemos desprezar a viúva, o órfão e nem o estrangeiro. Interessante que aqui o texto deixa bem claro: não tomarás em penhor a roupa da viúva. Veja que o que a viúva tem, né? Qual é o bem que a viúva tem que possa se tomar por penhor? Às vezes uma viúva, ela tem apenas o seu vestuário, as suas roupas. E aí não tem como se tomar por penhor a roupa dela. Então, o Senhor deixa bem claro: a viúva precisa ser protegida, o órfão precisa ser protegido e também o estrangeiro. Ele precisa também dos nossos cuidados, da nossa atenção, para que eles possam se sentir bem na terra estranha onde ele está agora morando, né? Mas o Senhor deixa claro que esta lei ele estabelece também para que sirva como um memorial para o seu povo. Por quê? Porque o povo, irmãos, ele poderia vir a esquecer que eles haviam sido forasteiro, né, escravo na terra do Egito, né, e que Deus foi quem livrou eles dali. Assim como havia estrangeiro no meio deles agora, eles também foram estrangeiros em terras estranhas. Eles tinham que entender isso. Então, assim, da mesma forma que o Senhor havia livrado eles desse cativeiro terrível em que eles sofreram, em que eles foram ali castigados, o estrangeiro também poderia receber de Deus também o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, a mesma atenção, né? E o versículo 19 vai falar assim, ó: quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Veja que aqui, mais uma vez, irmãos, o Senhor ele está colocando de uma forma bem clara para que o povo entenda que essas três classes de pessoas, elas precisam de um cuidado todo especial, né? Então, se você está fazendo a colheita na sua seara, no seu campo, na sua lavoura, e você esqueceu algo lá, digamos que uma saca de feijão ou de arroz, e você deixou essa saca lá, esqueceu ela lá, não volte a buscá-la, deixe lá. Ela vai servir para alimentar tanto órfãos quanto viúvas, quanto estrangeiro. Eles precisam dessas questões para sobreviver em terras estranhas, e a viúva e o órfão estão nas suas terras, na sua terra, na sua nação, mas às vezes, infelizmente, estão sofrendo esse tipo de situação. Não tem como se manter, não tem como colocar as suas vidas de uma forma digna para se alimentar, trabalhar e se alimentar. Precisam do cuidado da nação também para com essas pessoas. Versículo 20 continua também repetindo, olha: quando sacudires a tua oliveira, não voltará para colher o fruto dos ramos para o estrangeiro, para o órfão e para o viúvo será. Veja que o que cair é teu. Aquilo que cair ali naquele tecido onde você estendeu ali para que a oliveira caia sobre aquele tecido e você recolha, o que cai fora e o que ficou no ramo, não volte a tirá-lo, não vá colher grão por grão ou oliveira por oliveira. Deixa ali que vai servir também para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, né? A gente entende que o Senhor ele cuida dessas pessoas com carinho muito grande, né? Muito especial. Por quê? Porque são pessoas que às vezes estão sem a proteção de ninguém, sem o cuidado, sem a atenção de ninguém. E só o Senhor, irmão, só o Senhor para cuidar dessas pessoas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, se você tem aí a família sua completa, se você tem seus pais, se você, senhora que é casada, tem o seu esposo do seu lado, e você que nunca ficou como estrangeiro em terra alheia, em terra distante, entenda que o Senhor está falando aqui é que a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa se colocar no lugar da pessoa que está precisando de ajuda. Talvez você tenha com abundância, mas possivelmente outra pessoa não vai ter essa abundância, essa fartura para se alimentar, para viver bem. Então precisa da nossa ajuda, correto? Versículo 21 diz: quando vindimares a tua vinha, não voltará para rebuscá-la, ou seja, para fazer aquela colheita mais minuciosa, para tirar tudo que tem mesmo de grãos, de frutos, para que você tenha o máximo proveito dele. Não, continua o Senhor orientando aqui, ó: deixe para os órfãos, para a viúva e para os estrangeiros. E o Senhor encerra esse capítulo 24, irmãos, com uma mensagem tremenda para o seu povo. Versículo 22, ele diz assim, olha:
e lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Veja que o Senhor aqui, ele traz de volta à memória do seu povo o que eles passaram na terra do Egito, o que eles sofreram naquela terra distante, naquela terra estranha, em que eles tiveram que passar ali um período de escravidão, de servidão. Eles eram servos ali na terra do Egito. Então eles precisavam lembrar disso para que pudesse ajudar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. O Senhor, ele orienta o seu povo para que o seu povo tenha em mente que é necessário fazer algo de especial para essas três classes de pessoas. Aqui o Senhor faz nos lembrar que, assim como fomos um dia estrangeiros em terras estranhas, fomos escravos lá no mundo, ele nos lembra que a gente precisa entender que essas pessoas que são estrangeiras em nosso meio, que precisam de ajuda, essas pessoas que são órfãos, que são viúvas, estão necessitando também do resgate de Deus. Um dia nós fomos resgatados pelo Senhor. Então, eles também podem alcançar esse resgate, mas precisam de uma ajuda. E nós somos o canal de Deus para abençoá-los e para ajudá-los. Então, irmãos, o Senhor deixa bem claro nessas leis que ele deixou para que o seu povo pudesse seguir essas orientações dadas por Deus através de Moisés, que eu e você precisamos, irmãos, necessitamos da orientação de Deus. Necessitamos obedecer leis, ordens, mandamentos, né? Para que possamos alcançar nosso alvo, a nossa busca, que é morar nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ter em mente que a bênção do Senhor, ela está exposta para todos nós. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E até uma próxima, em nome de Jesus.